Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Hoje quero começar o vídeo um pouco diferente, fazendo uma pergunta para vocês. Qual foi a maior novela que vocês já presenciaram no MMA? Alguma coisa que gerou muita expectativa e o desfecho foi muito longo, demorou muito para acontecer ou de repente acabou nem tendo um final feliz? Eu sei que há muitos casos para puxarmos na memória, mas na história recente arrisco dizer que não tem nenhum caso mais enrolado e complicado do que o conto de fadas de Jon Jones nos pesos pesados. Desde meados de 2020, quando abriu mão do cinturão e anunciou que estava subindo de categoria, criou-se um enigma em volta da carreira do Jon Jones, um campo de muitas especulações, expectativas não faltaram nesses 2 anos e pouco de hiato em relação ao retorno da lenda. Troca de farpas com Francis Ngannou, mais uma prisão para o currículo, expulsão da academia e consequentemente a migração para o time de Henry Cejudo, mudança no biotipo, ficou visivelmente mais forte, mais pesado. Tudo isso e mais um pouco aconteceu na vida de Jones, mas nada de ter uma luta marcada. Semana passada, Dana White veio a público dizer que finalmente tínhamos uma luz no fim do túnel. A ideia era casar Jon Jones versus Stipe Miocic para liderar o card do UFC 276, agora, dia 2 de julho, numa disputa do cinturão interino dos pesos pesados, uma vez que o campeão linear Francis Ngannou está lesionado, só deve voltar em 2023. E o cenário atual da categoria, se a gente analisar as opções, favoreciam o Jon Jones. Mas como toda má sorte é bobagem, as coisas sempre conseguem ficar um pouco mais complicadas e o retorno do cara está mais uma vez adiado. Porque Miocic veio a público dizer que não tem condições de lutar agora no meio do ano, que estará apto somente lá para o final do ano, lá para setembro ou outubro. Só um parênteses aqui também, vale ressaltar como tá difícil ser fã e acompanhar a carreira do Miocic no passado recente, nos últimos anos, porque o cara não luta desde março de 2021, vai completar 41 anos em agosto, lutou apenas 6 vezes nos últimos 6 anos e não demonstra muita vontade em voltar. Em relação ao Jon Jones, para quem estava esperando que ele fosse adotar uma postura contrária, bater na mesa, mostrar fome de vitória, dizer que quer voltar o quanto antes para arranjarem algum outro oponente para ele lutar em julho pelo cinturão interino, se enganou, porque ele foi até as redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, o Miocic está dizendo que estará pronto para lutar apenas em setembro. Estou decepcionado, mas tenho que ter paciência. Quero o melhor peso pesado da história em sua melhor forma. Vou esperar até setembro. Sem desculpas, fecha aspas. Ou seja, o problema é que setembro ainda está um pouco distante, tem alguns meses até chegar lá, é tempo suficiente para o Jon Jones aprontar mais alguma besteira e ficar fora novamente. Brincadeiras à parte, sendo assim, Jon Jones voltará a pisar no octógono quando já estiver completados 35 anos, o que sinceramente, analisando o cenário e a escolha, é, para mim, um plano muito arriscado, tanto para o UFC quanto para sua própria carreira. Não vai ser a luta ideal financeiramente, porque embora a estreia do Jon Jones como peso pesado seja uma grande atração por si só, a ausência de um cinturão linear e também da figura que representa o Francis Ngannou, aquele brutamontes que passa a imagem que pode nocautear o Jon Jones com um golpe singular, tudo isso acaba de alguma maneira tirando o interesse da massa. O risco não é só nem pela luta em si, mas também para o futuro da categoria e da organização. Se o Jon Jones perder, além de por água abaixo, uma das potenciais maiores lutas da história que poderíamos ter, muito aguardada pelos fãs e que certamente renderia um caminhão de dinheiro, uma trilogia do Miocic contra o Ngannou não venderia nem metade do que venderia esse duelo inédito. Agora também tem outro lado, se o Jon Jones vence e vai fazer a unificação com o cinturão interino nos ombros para pegar o campeão linear Ngannou, esquece, teremos a potencial maior luta da história desse esporte. Tecnicamente falando, Jon Jones versus Miocic, é claro que não sabemos qual Miocic a gente vai ver, porque o cara está afastado há 1 ano e meio, tem essa questão da inatividade. Mas se a gente pegar aquele campeão que foi dominante, que por muitos é considerado o maior da história dos pesos pesados, para mim é o pior encaixe técnico possível para o Jon Jones. Digo isso porque mesmo não tendo a força bruta do Ngannou, ele é tão letal e nocauteador quanto, além de ser mais técnico e mais versátil, tem uma ótima experiência na luta agarrada, o que dificultaria o ex-meio pesado de levar a luta para o chão. Se os dois tiverem que fazer 25 minutos em pé, a vantagem é do bombeiro. Mas enfim, ao que tudo indica, não temos uma outra saída no momento. Jones optou por esperar, acatou, não está muito afim, demonstrando tanto desejo de voltar o quanto antes.
Então essa novela deve ser arrastada, esticada até o final do ano. E eu quero saber o que vocês pensam sobre dois assuntos. Aliás, sobre um assunto, mas duas perguntas a respeito. Primeiro, se Jon Jones está certo em não ter essa pressa para voltar. Se quanto mais ele esperar, melhor para ele. E se segundo, se Stipe Miocic é de fato a melhor opção no momento. Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber o que vocês acham sobre esse retorno e estreia de Jon Jones nos pesos pesados. Coloquem nos comentários aqui. Lembrando também para você que caso ainda não esteja inscrito no canal de Super Lutas, deixar o like aqui nesse vídeo, o like ajuda demais, se inscrever, ativar o sino, tudo aquilo que vocês sabem que é preciso. Nessa semana tivemos Charles do Bronx, Juliana Velasquez, Renan Problema, vai ter a Cris Cyborg, muitos outros conteúdos inéditos vindo por aí, tem muita coisa bacana. Semana que vem é Charles do Bronx Fight Week, vai estar disputando cinturão e vocês sabem a cobertura completa aqui no canal de Super Lutas, lá no site, enfim, tudo para vocês conferirem o que de melhor vai acontecer. Então eu conto com a audiência, conto com o feedback de sempre de vocês. Valeu!